Olá pessoal, me chamo Pedro Sampaio, sou advogado, especialista em direito de trânsito, atuante aqui no estado de São Paulo. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Transitando Direito. Vídeo de hoje vamos falar a respeito dos efeitos da pandemia no direito de trânsito. Já temos alguns vídeos nesse sentido, mas o vídeo de hoje é voltado à questão das barreiras de fiscalização por conta do coronavírus, né? Os municípios, os estados têm feito barreiras nas entradas e saídas, impedindo que pessoas que não morem naquele local possam adentrar a cidade, ou então impedindo pessoas que estejam lá de sair da cidade. Aí então surgiu a dúvida, e eu vejo isso na internet, não existe um consenso ainda, a respeito dessas barreiras. Se você vier a negligenciar essa barreira, a transpor essa barreira sem parar para fazer a devida fiscalização do coronavírus, isso leva a uma infração de trânsito? E eu vejo que muitas pessoas estão sendo autuadas por isso, pessoas que estão entrando em municípios ou saindo de municípios e acabam sendo autuadas com base lá no artigo 210 do CTB, que diz o quê? Transpor sem autorização bloqueio viário policial. Isso é uma infração de natureza grave e que acarreta a suspensão do direito de dirigir. Está correta a imposição desta penalidade, a autuação por conta deste artigo, se você vier a não parar nessas barreiras de fiscalização, chamadas de barreiras sanitárias? Então nós precisamos aí fazer uma análise a respeito do que diz o Código de Trânsito, tá? Quando o Código de Trânsito fala em bloqueio, tá? Isso aparece lá no artigo 209, aparece também a expressão bloqueio no artigo 210 e aparece também a expressão bloqueio no artigo 211. Só que o CTB, em lugar nenhum, ele diz o que quer dizer bloqueio. Tá? Então lá no Código de Trânsito não define o que é bloqueio. Tá? E isso é necessário saber o que se considera bloqueio para verificar se há ou não a infração de trânsito ao transpor essa barreira sanitária. Sendo assim, a gente deve procurar aí em outros meios que auxiliam o CTB na interpretação da norma. Então, devemos ir lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Tá? Para quem não sabe, é um manual com os procedimentos que visa uniformizar os procedimentos para a fiscalização do trânsito, para a imposição, a autuação dos infratores. Tá? Isso aí é autorizado pelo CONTRAN. Então, se formos lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito e formos lá na ficha de enquadramento, que são arquivos explicando como se deve constatar determinada infração. Se formos lá na ficha de enquadramento do artigo 209, lá ele diz o que quer dizer bloqueio para o CTB. E lá fala que o bloqueio é a proibição da passagem de veículos por uma via, pista ou faixa, por motivo de segurança de trânsito, controle sanitário, aduaneiro, etc. Viu lá? O artigo 209, quando define bloqueio, fala de controle sanitário. Pois bem, já definimos aí o que é bloqueio, mas no caso, transpor esse controle sanitário seria infração do artigo 210? Porque o artigo 210 lá diz transpor sem autorização, bloqueio viário policial. Para tanto, a gente deve entender o que quer dizer bloqueio viário policial, tá? A lei ela não traz aí palavras inúteis, tá? Se existe aí essa questão de bloqueio viário policial, alguma coisa existe. O artigo 210, por conta desse termo bloqueio viário policial, ele visa resguardar tão somente a imobilização forçada do veículo para exercício de fiscalização de trânsito por meio do poder de polícia, tá?
poder de polícia administrativo, aqueles que são revestidos os agentes de trânsito, tá? Então não quer dizer que o bloqueio viário deve ser feito pela polícia militar para que você então esteja enquadrado no artigo 210. Não, basta que no bloqueio viário este bloqueio seja tão somente para fiscalização de trânsito, ou seja, para verificar a regularidade do seu veículo, a regularidade da sua habilitação, e que esse bloqueio seja feito por agentes de trânsito, aqueles revestidos de poder de polícia de trânsito, que pode ser polícia militar, pode ser guarda civil metropolitana, pode ser agente do próprio órgão de trânsito, pode ser agente do Detran, pode ser polícia rodoviária federal, todos eles. Sendo assim, se a gente verificou lá que o artigo 210 fala de bloqueio exclusivamente para fiscalização de trânsito, a barreira sanitária, essas formadas por conta da fiscalização de se você possui ou não coronavírus, elas não são bloqueios para fiscalização de trânsito, são bloqueios para fiscalização sanitária. Sendo assim, você não estaria enquadrado no artigo 210. Poderia ser enquadrado no artigo 209. Aí você vem perguntar, pô, mas de qualquer forma então é infração de trânsito. Qual a diferença disso então para mim no dia a dia, no prático? A diferença é que o artigo 209 e o artigo 210, por mais que os dois sejam infrações de natureza grave, o artigo 209 não prevê suspensão da habilitação como penalidade. O artigo 210, sim. Sendo assim, caso venha a transpor a barreira e a não parar para a fiscalização da barreira sanitária, esta por conta do coronavírus, o correto seria enquadrar a pessoa no artigo 209, infração de natureza grave, mas que não acarreta suspensão. E o que eu vejo acontecer é o diferente. O que eu vejo acontecer é as pessoas estão sendo enquadradas no artigo 210, porque levam a interpretação de bloqueio viário por força policial como sendo que basta que na barreira sanitária tenha lá, por exemplo, um policial militar, ou tenha lá um GCM, que se você transpuser, você transpôs barreira de força policial, e não é isso, tá? Essa questão policial diz respeito à polícia administrativa, à fiscalização de trânsito exclusivamente. Se a barreira viária não foi feita para a fiscalização de trânsito, que é o que está acontecendo, que são barreiras sanitárias para a fiscalização do controle de coronavírus, então você não se enquadra no artigo 210, e sim no artigo 209, tá? Eu sei que não é pacífico isso, ainda está sendo discutido, mas esse é meu entendimento e eu creio que esse entendimento tende a vigorar. Tá bom, pessoal? Espero que essa dúvida esteja sanada. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal. Forte abraço e até a próxima!